Olá, minha amiga e meu amigo, que Deus te abençoe gloriosamente. Esse é mais um podcast do Alto, feito por mim, Leonardo Nogueira. E hoje nós vamos estar dando continuidade à primeira epístola de João, capítulo 5. Se você puder, pega a sua Bíblia aí, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, e abra no capítulo 5, o último capítulo dessa epístola de João, tá bom? Diz assim: Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Se você, minha amiga e meu amigo, quer vencer esse mundo, quer vencer as lutas que você tem passado, vivido, você deve nascer de Deus. Você deve abandonar as velhas práticas, os pecados, os erros, tudo, absolutamente tudo que desagrada ao Senhor Jesus. E tomar uma atitude: chega de viver como eu vivia. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. É possível? Sim, é possível você nascer de novo. Você se entregando ao Senhor Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E se você crê que Jesus é o Cristo, você passa a obedecer aos seus mandamentos. Porque não adianta dizer que eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não o obedeço. Então eu não creio, eu só acredito. Quem crê, ele obedece aquilo que ele pede, ele pede nos seus mandamentos. E porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você se torna para o Senhor Jesus, se volta para Ele, você começa a praticar a fé. E a primeira fé é crer num Deus que você não vê. Você não vê o Senhor Jesus. Você não o ouve como ouço uma pessoa normal. Não, Ele fala no teu interior, no teu coração. Essa é a primeira fé. Crer num Deus que você não vê, que não tem uma imagem, que não é feito de barro, de pedra, de bronze, de gesso. Não, você crê num Deus invisível. Esta é a primeira fé. E a fé que vai fazer você vencer todas as situações que você está passando. E João continua dizendo aqui: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E estes três, os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você quer garantir a sua salvação, se você quer garantir a vida eterna, você tem que crer no Senhor Jesus. Você tem que ter o Espírito do Senhor Jesus dentro de você. Deus afirmou, é testemunho dele, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Ele morreu para nos dar a vida eterna, a salvação. Quando eu creio e me entrego para Ele, eu garanto a minha salvação. Eu garanto a vida eterna. João continua dizendo aqui no versículo 13: Essas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna.
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se você é de Deus ou quer se tornar para Deus, você não pode viver na prática do pecado. Você sempre vai ser um pecador, todos nós somos. Mas você não pode viver na prática do pecado, viver pecando. Fez uma coisa errada hoje, aí pede perdão, amanhã volta novamente a fazer a mesma coisa. Isso é remorso, isso não é arrependimento. O verdadeiro nascido de Deus, ele se arrepende e não faz mais aquilo que desagradava ao Senhor Jesus. Porque todo pecado é injustiça. Toda injustiça é pecado. Se você sabe que você está fazendo algo que não é certo, isso é uma injustiça. E Deus não se agrada de injustiça. Deus não se agrada, porque Ele sabe que a injustiça é um pecado. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quer dizer, você guarda a tua salvação. Você guarda a tua vida espiritual. Você guarda o Espírito Santo. Você guarda o Senhor Jesus dentro de você. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Então, se o mundo inteiro jaz do maligno, o mundo é do maligno. E ele não pode te tocar, o mundo não pode te tocar, o mundo não pode prejudicar. Já que você tem uma vida com Deus, está com Deus, nasceu dele. E João termina dizendo assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Minha amiga e meu amigo, nós temos visto um tempo de muita idolatria. E não é idolatria a imagens de santos, de deuses, não. É a idolatria do próprio eu, do próprio ego. Pessoas que estão se idolatrando, acham que vão viver eternamente, que serão belas eternamente, que terão tudo eternamente, que os bens que ela tem, a riqueza que elas têm, é o tudo delas. Pessoas que estão cegas espiritualmente. João diz para que guardai-vos dos ídolos. Tudo nesse mundo que chama a tua atenção, tira o foco do Senhor Jesus, é um ídolo. E você acaba tirando a adoração verdadeira que é para o Senhor Jesus. E muitos têm se perdido nesse tempo. Muitos têm ficado cegos com o brilho desse mundo, focado nesse mundo e esquecendo a vida eterna, esquecendo o Salvador. João diz que o Filho de Deus é vindo. Jesus já está à porta. Jesus voltará. Está muito perto. Será que você tem guardado a salvação? Será que você tem se voltado para Ele? Será que você tem adorado a Ele? Ou será que você tem idolatrado as coisas desse mundo? Será que você não tem idolatrado o seu eu? Aquilo que você tem? Aquilo que você ama? Será que você não tem se perdido no meio do caminho? Pense. Aonde está o teu coração? Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu coração está em Deus, Ele é o teu tesouro. Cuide da tua salvação, meu amigo. Cuide da tua salvação, minha amiga. Se entregue para Ele enquanto é tempo. Ele está voltando. E Ele não quer te perder. Não perca Ele também. Nós vamos ficando por aqui nesse podcast. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Fique com Deus.